Shalom Adonai, irmãos. Gostaria de tratar algo importante com todos vocês a respeito da igreja. Essa semana eu preguei na igreja sobre o idealismo religioso e o realismo religioso. Um evangelho de ideias ou um evangelho de realidade. E qual será a realidade da igreja? Olha a realidade da igreja apostólica no primeiro século. Olha o que diz o Atos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Será que a sua Bíblia tem Atos capítulo 6? Será que a Bíblia contemporânea existe ainda a palavra que está escrita em Atos capítulo 6? Eu vou ler mais uma vez. Verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Quem eram os helenistas? Eram gregos que se convertiam ao cristianismo. Quem eram as viúvas? As pessoas mais carentes da época, as viúvas e os órfãos. E elas precisavam de uma porção diária. Qual era a porção diária? Era alimento que a igreja apostólica destinava a essas pessoas. As viúvas naquela época não podiam trabalhar. Nos nossos dias, além das viúvas trabalharem, algumas têm as suas pensões, mas não significa que a igreja não ainda está obrigada a ajudar pessoas. O interessante em saber é que você já fez uma análise da sua igreja? Você já parou para olhar do seu lado e viu quantas pessoas hoje estão desempregadas do seu lado? Você já parou para pensar quantas pessoas estão passando dificuldades financeiras em alimento e você não faz nada? E a sua igreja não faz nada? Fica nesse pós-modernismo de teologia, de prosperidade, de vitória? Será que a Bíblia foi rasgada essa passagem de Atos capítulo 6? A igreja destinava uma porção diária às viúvas, porque a igreja entendia a necessidade do ser humano, às vezes financeiro. Não se deixe levar por um evangelho deturpado, mentiroso, onde está agindo de grande emoção com todos os seres humanos. A acreditar que o templo, que aquele prédio físico deve ser tudo destinado ali. Realmente há obrigações cristãs, também judaicas. Mas Deus se agrada daquelas pessoas que também olhem para os pobres. Isso é uma obrigação divina, de Adonai. Adonai se alegra que nós olhemos para os pobres e os necessitados. E nesse tempo de meditação, nesse tempo que são os 10 dias do Rosh Hashanah, da virada do ano judaico, é uma meditação que devemos fazer. Olhe para dentro de você. Talvez você está vivendo uma vida em que só visa o templo e não consegue olhar o teu primo, o teu irmão necessitado. Porque ele não merece, mas a igreja merece. Já parou para pensar nisso? Olhe quantas pessoas estão hoje na sua igreja
com a luz para ser cortada. Olhe para as pessoas que estão hoje sem um botijão de gás dentro da sua igreja, dentro do seu corpo. Será que não é necessário fazer também uma oferta para essas pessoas? Será que não vale a pena ressaltar e fazer ali um movimento para levantar fundos para ajudar essa pessoa que está precisando, talvez somente de um botijão de gás ou de uma compra? Irmãos, Atos capítulo 6 ainda não foi rasgado e tirado da Escritura. Mas Atos capítulo 6 foi rasgado e tirado dos conceitos do Evangelho que estamos seguindo. Um Evangelho onde que muitas pessoas estão querendo lucrar, se enriquecer, humilhar e desprezar o pobre, aproveitar da falta de conhecimento de alguns, que são muitos, porque o Brasil, o nosso país, Brasil, infelizmente, temos várias pessoas inteligentes, temos várias pessoas cultas, eloquentes, mas a maioria delas analfabetas da palavra. As mais eloquentes, as mais sábias estão buscando, em algumas igrejas, certas sabedorias para prosperar mais ainda, porque já tem inteligência e sabedoria para isso. Lembre-se, a cultura antiga dava o Deus que o homem queria. O nosso evangelho, o evangelho moderno, está dando o Deus que qualquer um está precisando. Os inteligentes, os avarentos estão procurando o Deus que pode mudar a sua história, prosperar a sua vida, enriquecê-los. Também se esquece da palavra de Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se esquece de Provérbios capítulo 4, verso 23, de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, nesse país onde não são acostumados a conhecer as Escrituras, tanto pessoas inteligentes como pessoas não tão inteligentes, tanto pessoas que nós vemos às vezes uma certa cultura, são analfabetas da palavra, não conhecem a palavra de Deus. E quando conhecem, são versículos isolados, separados da Escritura, numa forma de persuadi-los a acreditar no que o homem diz. Faça uma meditação essa semana na sua igreja, na sua congregação, na sua vida cristã. Leia essa palavra de Atos capítulo 6, onde a igreja destinava uma parte para ajudar as viúvas, helenistas e gregas. Também você, como cristão, tem que destinar uma parte para ajudar as pessoas carentes, que estão precisando de alguma coisa, irmão. Às vezes elas estão precisando, como eu disse, de um pequeno botijão de gás. Lembre-se, a avareza nos afasta do Senhor, nosso Deus. Faça uma análise de que evangelho você quer servir, de que evangelho você quer seguir também. Se esse evangelho de Atos, que está aqui na minha Bíblia e também está na sua e em todas, está sendo praticado por você e por sua igreja. E vemos hoje grandes líderes famosos, ricos, não, milionários, porque rico é pouco. Milionários que postam fotos no Facebook dizendo: a igreja não é lugar de ação social, isso cabe ao Estado. Bonito, né? Bonito iludir e enganar o povo. A igreja ainda assim faz parte e deve sim ter uma ação social.
Porque o meu Deus que eu conheço, e o nome dele em hebraico é Elohim, conhecido como aquele que gera vida, ele se alegra em vidas. Ele se alegra em amor, porque o próprio apóstolo João diz em sua carta: aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus. E se Deus sabe da necessidade dos seres humanos e sabe que alguns, infelizmente desprovidos de uma certa inteligência, cultura ou até mesmo por causa da sociedade, estão aí passando necessidade, privações e até mesmo fome. E a igreja e nós não falamos nada? Não pensamos? Será que Deus está se agradando desse evangelho idealista que fala muito em amor, mas não existe? Fala em muita divisão, mas o egocentrismo predomina. Pense nisso essa semana. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise do teu evangelho e do evangelho que você está seguindo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Até a próxima.